Oi pessoal, tudo bem? Hoje começa então o nosso projeto Lendo Teresa Obues e para o primeiro vídeo, para a primeira resenha, eu escolhi o livro A Travessia dos Sempre Vivos, com o qual eu trabalhei nas minhas pesquisas, né? É o livro que eu mais gosto dela. Eu acho que é muito difícil escolher um que a gente gosta mais, mas esse em especial mexe muito comigo. Quero lembrá-los que essa edição bonitona aqui é a segunda edição de 2019, mas que a primeira edição é essa daqui, de 1993, publicado então pela editora universitária da UFMT em Cuiabá. Então vamos lá, pessoal, o que a gente tem nesse romance tão intrigante? Nós temos aqui uma personagem principal que vai sair encaminhada, tentando refazer os passos do seu bisavô, que se chama João Padre, tá? E aí, para isso, então, ela vai buscar as histórias que ela ouviu enquanto criança, né? Buscar as pessoas sobre as quais falavam, quando falavam desse bisavô, e ela vai, então, para um espaço que parece pra gente, quando a gente está lendo, que é um espaço de interior, que é um espaço de mato, de floresta, alguma coisa nesse sentido. Então a gente fica com essa sensação de que a gente não está numa grande cidade, né? Claro, isso é bem óbvio. Mas a gente então entende esse percurso para a natureza, poderíamos dizer assim. Então a Thaisa, esse nome, pessoal, vai aparecer poucas vezes, tá? A gente vai ter, então, essa construção aí a gente sabe que é Thaisa, mas esse nome não aparece muitas vezes. A gente tem mais mesmo ela contando o que é que está acontecendo. Então, a gente tem logo nas primeiras páginas esse início dessa travessia, e aí ela já vai se encontrar com a primeira personagem, que é a Marta Corá, que viveu com o bisavô dela. E a Marta Corá, então, logo vai declarar, falar, olha, você pode dormir em tal lugar, na fazenda, eu vou continuar aqui de sentinela, cuidando, ela tá armada, mas você pode chegar lá na fazenda, chama e fala que fui eu que te mandei, que eles vão te dar um quarto, eles vão te acolher. Mas nessa conversa ela já conta um pouco sobre o João Padre, né? Ela vai narrar algumas coisas, ela vai ganhar uma voz e vai contar um pouco. Então a gente já começa a conhecer quem foi essa figura desse João Padre, que era um padre inicialmente, né? Mas quando a Thaisa chega na fazenda, que ela fala, olha, a Marta Corá mandou eu vir pra cá que vocês vão me dar estadia. Eles ficam assim, as personagens, ué, mas a Marta Corá já morreu há muito tempo. Então é o primeiro choque que você tem nessa narrativa. O primeiro de muitos, tá, gente? Essa narrativa é cheia disso. Então você fala, caramba, mas como assim? Só que para nossa estranheza maior ainda, não há estranheza das personagens. Eles falam assim, olha, ela já morreu, mas é muito natural para a personagem principal. A Thaisa age naturalmente. Tudo bem, não tem problema nenhum, e as coisas continuam e a história continua. Então a gente tem essa divisão em duas histórias paralelas, tá? Então os capítulos vão se intercalar. Nos capítulos pares a gente tem uma narração em primeira pessoa, é a Thaisa contando, narrando o que ela vai ouvindo e dando vozes a essas personagens. Então é como se a gente estivesse ouvindo essas personagens, tá? E nos outros capítulos a gente tem uma narração em terceira pessoa contando então o que foi que aconteceu com o João Padre, e aí a gente vai descobrir que esse João Padre era um padre que foi ordenado e foi enviado para uma região do interior, uma cidadezinha muito pequena, para começar ali uma paróquia, né? Fazer os seus trabalhos. Ele era muito jovem. E aí a gente já vai se deparar com uma situação bem interessante, uma situação bem crítica, que é o fato de que ele vai ser recebido por pessoas muito ricas e os pobres, vão ficar de escanteio. Eles vão ter um grande banquete no primeiro dia, não chamam essas pessoas, eles ficam lá na rua, eles são ignorados, e o padre já começa a se incomodar com isso. Ele já fica assim, né? Como assim? O que está acontecendo? E aí a gente vai ter uma primeira revolta desse padre.
ele vai pegar e vai pra fora, vai sair, vai lá conversar com as pessoas, vai pregar, vai ficar no meio do povo, né? Ele quer estar com as pessoas, então ele já renega essa família rica, dessas irmãs ricas, e aí já é um primeiro escândalo, então é um primeiro choque, tá? Então a gente já tem uma narrativa que vai trazer também essa ideia de desconstruir os preconceitos, as imposições sociais e as tristezas aí, tristezas talvez é o que gera depois, né? As imposições sociais, as limitações, os preconceitos que geralmente cidadezinhas muito pequenas têm, mas as cidades grandes também têm. Então a gente está diante disso, né? E esse padre vai chocar essa sociedade de muitas formas, porque o que vai acontecer? Ele vai se apaixonar e ele vai largar a batina e ele vai casar. Mas ele vai casar com qualquer pessoa, ele vai casar com uma pessoa negra, pobre, lá de uma fazenda do interior que as pessoas nunca tinham visto, nem conheciam. Isso é um escândalo, é uma coisa muito chocante, uma coisa que vai desestabilizar aquelas pessoas e que vai fazer com que o narrador reflita. Então a gente tem aí divisão, né, de classes sociais, exclusão das pessoas mais pobres, a gente tem logo em seguida um racismo, porque a gente vai conhecer toda essa personagem e a gente vai conhecer tudo que ela passou, vai saber de muitas coisas, os filhos que vão ser frutos desse amor, né, vão ser mestiços, alguns vão nascer brancos e outros vão nascer negros, né, a alegria da mãe quando os filhos nascem, alguns que nascem branco e o pai não se contenta, mas ele se completa e ele disse que ele chega ao máximo do que ele deveria fazer quando nasce um filho negro. Então tem toda uma simbologia, tem toda uma ideia aí também crítica nessa narrativa. Então, a gente vai construindo esse olhar, né? A gente vai sabendo o que aconteceu e vai ouvindo o que as pessoas têm a contar. Então, as personagens vão contando para Thaisa e a gente vai conhecendo a história. Então, são duas perspectivas que se completam, né? E que resgatam a memória desse avô, desse bisavô, que era quem? Que era alguém muito inteligente, né? Que era alguém muito sábio, alguém conhecedor da língua, das leis, da matemática, mas era alguém também que tinha um conhecimento popular muito refinado, né? Ele entendia as pessoas, ele conseguia se colocar no lugar das pessoas, ele ajudava as pessoas. Então a gente vai ter esse resgate dessa memória e nessa construção, nesse caminho, nessa travessia, né? O próprio nome já sugere que a personagem principal vai fazendo, a gente tem então a construção de um conhecimento. O grande desejo dela é saber a história, mas também conhecer esse bisavô, e ela vai tentar por várias vezes falar com ele, mas ela não vai conseguir, e as pessoas que estão guiando esse caminho vão dizer: olha, você não conseguiu porque te falta conhecimento, você precisa melhorar, né? Você precisa aprender mais, então continua, vai seguindo, vai caminhando, até que então ela consegue esse contato, porque ela atinge um nível de conhecimento que é suficiente. Então a gente tem essa ideia da evolução do ser humano, a gente tem essa ideia da valorização dos conhecimentos populares, a valorização das pessoas que são diferentes daquilo que eu sou, daquilo que me constitui enquanto ser humano, esse respeito, né? E é por isso que essa narrativa se torna tão grandiosa. Tá, pessoal? Então, a gente vai ter uma personagem principal que vai fazer uma travessia, ela vai chegar ao final, ela vai conseguir todos os objetivos, mas a narrativa não se trata disso, isso não é o mais interessante, não é o mais legal. É como tudo isso se constrói nos capítulos, esse efeito dessas narrações, como é que isso vai acontecendo? Então, a gente tem uma história que gera um efeito muito diferente para o leitor e que constrói sensações e que constrói sentidos, e é uma narrativa muito grandiosa que vale muito a pena ser lida. Então, essa é a minha dica de leitura dessa semana. Espero que vocês tenham gostado da resenha, espero que vocês se sintam aí instigados a ler Teresa Albuez. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque é muito prazeroso. Então, se vocês tiverem vontade, vocês conseguem encontrar no site da Amazon ou no site da Entre Linhas, que é a editora da
dessa coleção conseguem comprar separadamente os livros também, que é bem legal, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal. Então nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!